E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luciana Cordeiro. Nós estamos numa série de 52 vídeos. Isso acontece com um vídeo a cada semana e nós estamos já no sétimo vídeo. Esse é o sétimo vídeo e eu gostaria de pedir, antes de tudo, se fizer sentido para vocês esse vídeo, dá o like aqui, compartilha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Esse que é o intuito. Espero que vocês gostem. Hoje nós vamos falar de identidade. Eu prometi falar sobre isso já em algum vídeo aí atrás e hoje chegou o dia. A gente vai falar sobre identidade, sobre clarificar essa identidade. E antes de tudo eu quero ler aqui um versículo para vocês. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e habite ele na terra, e domine ele sobre os animais dos céus, da terra e do mar, e que possa multiplicar a terra. Como empoderar essa identidade? A gente vai falar um pouquinho hoje. Deus diz que somos imagem e semelhança dele. E como você tem se enxergado? Eu gosto de fazer algumas perguntas, mas eu gostaria que você começasse a anotar essas perguntas e reflita sobre elas. E realmente busque uma resposta para aceitar que o que Deus já falou a nosso respeito é primordial. Ele já falou quem nós somos e não tem como, é só aceitar. Dentro de nós tem uma essência que é só nossa e ela é equalizada ao longo da nossa vida também com várias coisas. A nossa identidade, ela não tem nada a ver com nós estarmos, por exemplo, não tem nada a ver com uma função, nós sermos a profissão, por exemplo, que a gente é. Então não tem nada a ver. A nossa identidade não é o que a gente está, é o que a gente é. A sua identidade é a forma como Deus te vê. E é esta forma que nós precisamos priorizar na nossa vida. Existem 5 tipos de identidade. E a gente tende a colocar as outras formas de identidade no topo. E é aí que mora o perigo, né? Nós vamos entender um pouquinho como priorizar estas formas de identidade. E sempre colocando a forma como Deus nos vê no topo para que a nossa essência seja transbordada. A forma como Deus nos vê é uma identificação com Ele. O nosso tom de voz é uma forma de identificação. A marca que nós deixamos nas pessoas é uma forma de identificação. E o que nós carregamos diz muito sobre quem é Ele em nós e o que nós somos para o mundo. Então, a pergunta que eu quero deixar, como é a identificação? A identificação muda tudo. E a pergunta é, como você se identifica? Por gerações e séculos, as pessoas tentam, de forma insistente, desconectar o homem de Deus. O que é impossível. Porém, nós aceitamos esta distância camuflada nas nossas vidas. Muita gente é enganada. O homem é um ser tão forte e tão empoderado que ele é capaz, nós somos capazes de criarmos a história que a gente quiser na nossa cabeça e acreditar naquilo que criamos, esquecendo-nos daquele que nos criou. A identidade e a identificação andam juntos. A essência e a exclusividade são verdades fundamentais, somos únicos. A nossa identidade, a nossa individualidade, ela é indiscutível. Não há outra cópia, somos únicos, únicas. Carregamos uma parte dele e somos a imagem e semelhança daquele que nos criou. Eu e você temos identidade de filhos, somos governantes, somos reis e sacerdotes, somos herdeiros legítimos daquele que nos criou. O que faz uma pessoa ser plena é a sua identidade. Quando você consegue ser inteiro naquilo que ele te chamou, seguindo o seu propósito, quando você entende quem é e cumpre isso, cumpre o seu propósito, tudo se completa. Não tem mais lacunas, não tem mais buracos em branco, não tem perguntas sem respostas, não tem vazios, não tem mais nada sem sentido na sua vida. Tudo se encaixa, tudo coopera, tudo se pode naquele que nos criou. O ser humano é tão impressionante e de uma sabedoria tão grandiosa que descobriu uma forma de sequenciar o sangue
E através do DNA, por um fio de cabelo é possível saber quem é filho de quem, por exemplo, né? Agora, nós vamos descobrir que é impossível se afastar da paternidade de Deus. Por mais que você tente, e por mais que você não saiba nada sobre ele, o seu corpo sabe, a sua alma sabe, o seu espírito também sabe. Você quer saber por que sempre desiste? Identidade não revelada. A partir do momento que você identificar e revelar a sua identidade, ninguém te segura. Sobre os 5 tipos de identidade que existe. Primeira, o que Deus diz a nosso respeito. Segunda, o que os nossos pais dizem e disseram a nosso respeito. Terceiro, o que o nosso país diz a nosso respeito, a cultura que nós carregamos. Quarto, a forma como nós mesmos nos vemos. E quinto, a forma como as pessoas nos veem. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, como identificar e como trabalhar também cada uma. A primeira, então, é o que Deus diz a nosso respeito. Ele diz que somos filhos, ele diz que somos imagem e semelhança dele. A gente já teve aí no início do nosso vídeo um pouco sobre essa introdução. Nós somos imagem e semelhança dele e ponto. E a partir do momento que nós assumirmos esse papel de filhos legítimos, nós vamos conseguir clarificar melhor a nossa identidade e visualizar o nosso propósito para linkar com tudo na nossa vida. Então, a primeira a gente vai falar bastante aí no decorrer, um pouco mais. A segunda, o que os nossos pais disseram e dizem a nosso respeito. Nós devemos honrar os nossos pais, sim, mas nós crescemos. Nós precisamos agradar os nossos pais enquanto somos meninos e meninas. E quando ficamos adultos, nós precisamos assumir a nossa vida. Nós precisamos entender que agradecemos por tudo que eles fizeram por nós, mas que daqui em diante, quando saímos da casa dos nossos pais, nós devemos assumir a nossa identidade, a nossa própria identidade, porque somos únicos, como a gente já falou aqui. Então, o que a gente precisa fazer nesse momento? A nossa identidade ela precisa ser plena e revelada no nosso interior. O que a gente vai fazer com todas aquelas crenças que a gente traz de dentro de casa mesmo? Ressignificar, a gente precisa ressignificar, regular para linkar com a nossa identidade, com o que nós somos. E pegar o que faz sentido, né, o que os nossos pais, a forma como os nossos pais nos criaram, e pegar o que faz sentido e linkar com a nossa identidade, que é única. A identidade, ela não é uma função, ela não é uma profissão. A identidade é o que a gente é e não o que a gente está. Muitas das vezes as pessoas querem um título na vida, né? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Colocam muito a profissão e o estar um cargo como se aquilo fosse a sua identidade. Não é. Então entenda que a função que você está, você realmente está, não é o que você é no seu interior. Precisa arder no seu coração e que precisa estar bem claro, você não precisa mudar a sua essência para agradar ninguém, para agradar aos outros. Você vai perceber, analisando tudo, que existe uma distância entre o que os seus pais dizem a seu respeito e o que Deus diz a seu respeito. O que você precisa fazer é ressignificar isso tudo. Tudo equaliza com a forma que você é hoje. Tuas experiências e tudo que falaram a seu respeito até aqui. Quando a gente tem intimidade com o Criador, a gente consegue clarificar melhor tudo isso e absorver muito do que faz sentido com a nossa essência. Porque como a gente falou desde o começo aqui desse vídeo, nós somos únicos e nós temos uma essência única. E nós precisamos fazer com que o que Deus fala a nosso respeito seja o topo do que a gente é, do nosso ser. A terceira, a forma como o nosso país nos vê. Então, nós não precisamos deixar de ser patriotas, mas nós devemos entender, dentro da cultura que a gente convive, o que realmente faz sentido. O povo brasileiro, ele tem a fama, né, de ser um povo que chega atrasado,
que não honra com os compromissos, que leva tudo na brincadeira, que sempre dá um jeitinho, né? Então, e etc. Então, é importante que a gente entenda o que faz parte da nossa essência. Ser Maria vai com as outras não é uma forma de a gente conseguir nos identificarmos. Então a gente tem que prestar atenção, inclusive, com a cultura da região onde a gente está, se vai linkar com a nossa identidade, com a nossa essência, né? Com o nosso eu, com o nosso ser. Então observe, tem muita coisa que você pode agregar, mas tem muita coisa que você não precisa carregar. Então, quem vai construir a sua história? Você mesmo. As pessoas sempre vão dizer menos do que você é. Sempre vão dizer menos do que você é, mas se você gera valor e tem a sua identidade aflorada, o jogo vira. E as pessoas vão até falar mais do que você é. Entende como isso linka um pouco? É importante o que as pessoas falam a meu respeito? É importante, mas não é essencial. O que não é essencial não faz parte da minha essência. Então se preocupe mais com o que o seu cônjuge fala de você. Se preocupe com o que os seus filhos falam de você. Se preocupe com o que os seus pais falam de você. Mas entenda e observe cada fase. É importante que os seus filhos saibam, vejam você com a forma como eles te veem quando são meninos, mas quando eles forem adultos, eles vão construir as suas próprias histórias. Então você também se preocupe, você deve se preocupar com o que os seus pais acham de você enquanto você é um menino, mas quando você é adulto, você tem que aflorar a sua identidade única. Quando somos adultos, é a hora de vivermos e construirmos a nossa própria história. Já falamos aqui da forma como as pessoas nos veem e a forma como nós mesmos nos vemos. Então, a forma como nós mesmos nos vemos muda tudo. Então, confirme isso no seu coração. Confirme os resultados que você tem. Você vai conseguir se validar melhor. As pessoas vão te validar e te aprovar. Se você entende que é a imagem e semelhança do Criador e que tudo você pode e priorizar essa essência, a essência única que você carrega, entenda, não precisa ser igual ao outro. Mesmo que o outro, a forma que o outro deu certo, teve sucesso, não esqueça que você é uma peça única. Você é uma peça única e tem o seu jeito, a sua essência, a sua forma de viver e de levar a vida. Não queira ser cópia de ninguém. Extraia de dentro de você aquilo que você tem de único. Não se aborreça de ser diferente. Não se aborreça de não estar indo junto com a boiada, por exemplo, com seus pensamentos. Entenda que isso é exatamente isso que vai fazer com que você aflore a sua identidade, o seu ser, clarifique isso dentro de você, a sua essência. Então entenda, você é o único e se valorize como pessoa, se valorize como profissional, enquanto profissional, se valorize sim como filho, como pai, como família, se valorize como ser, que tudo vai ficar mais leve na sua vida, tudo. Você entender quem você é, você já vai ter outra postura perante as pessoas, você vai conseguir atingir melhores resultados, tudo vai fluir melhor na sua vida. Eu não vou te dizer que isso que não vai te gerar problemas, que vai ser fácil, que tudo isso não. Mas a partir do momento que você assume a sua identidade, não tem nada que te derrube. Vai continuar vindo pedradas de todos os lados, mas não vai ter nada que vai fazer com que você mude o seu ser, a sua essência. Gente, como eu amo conhecer esse material mais a fundo junto com vocês. E a gente vai fazer uma coisa diferente hoje. Papel e caneta. Pega lá, corre e você vai anotar algumas atividades sobre esse conteúdo. A gente ainda não terminou, tem muita coisa, mas eu já quero que você faça isso já, para ir refletindo. Primeiro, escreva com a sua visão o que Deus diz a seu respeito. E qual é a sua visão a respeito de si mesmo. Faça um momento de reflexão. Eu estou alinhado em ser a imagem e semelhança dele? Ou eu sigo caminho contrário a isso? Segundo exercício,
vai falar um pouco sobre a forma como os nossos pais nos veem, né? E eu quero que você separe um momento para refletir sobre isso. Se for necessário, e se você sentir que é preciso, libere perdão a eles. Entenda, os nossos pais sempre fizeram o melhor que podiam com a condição que eles tinham. Nunca, jamais, de forma alguma, os nossos pais fizeram alguma coisa com a intenção de nos prejudicar. Mas a gente tem que entender que muitos bloqueios que a gente carrega na vida e muitas crenças limitantes que nos travam diz respeito, a maioria deles foram construídos dentro de casa. E não tem nada de banal nisso. Nós precisamos saber ressignificar isso. Então, honre seus pais de forma que instale um drive mental na sua mente de que eles sempre fizeram o que podiam com a condição que eles tinham, mas que você não precisa carregar isso para sua história. Você precisa clarificar e fortalecer a sua identidade, a sua própria identidade. Terceiro, faça um exercício de olhar para as pessoas da forma como Deus as vê também. Na correria do dia a dia, nós nos esquecemos de observar quem são as pessoas que estão próximos a nós. Qual a essência que essas pessoas carregam? Comece pela sua família, tenha um olhar de compaixão a elas. Quem são as pessoas que estão ao seu redor? O que elas carregam? Quarto, identifique. Esse também é muito importante. Identifique quais são os bloqueios que te impedem de avançar. Depois, elabore pequenas ações das quais você consiga seguir de forma gradual a vencer esses bloqueios. E vencer a cada um deles, vencer a todos eles. É importante. O nosso propósito, ele tem muito a ver com a nossa identidade. O nosso propósito, ele se identifica com os nossos bloqueios. Alguns bloqueios nos travam e travam toda a nossa vida, todas as áreas, muitas vezes, da nossa vida, né? Então, por exemplo, os três principais bloqueios aí, que são autoimagem, em algum momento a gente também vai falar sobre bloqueios, autoimagem, paternidade, necessidade de aprovação. Esses 3 bloqueios são os que mais travam e atrapalham a nossa vida, que interferem diretamente na nossa identidade. Então a tarefa aqui é identificar quais são os bloqueios que estão me impedindo de avançar e de clarificar a minha identidade, de cumprir o meu propósito e elaborar ações, pequenas ações, não precisa ser uma mudança radical, mas eu elaborar pequenas ações nas quais eu consiga vencer cada um desses bloqueios. A nossa quinta tarefa, quinta atividade, né? O autoconhecimento, ele também diz respeito a nós rompermos aquilo que está dentro de nós. Então, o meu convite para você é que você transborde o que você aprende, transborde o que você entende, a sua visão sobre os assuntos e, de repente, sobre o tema que a gente está abordando hoje, que é a identidade. Eu posso falar aqui para você o que eu entendo sobre as coisas, mas cada um vai interpretar de uma forma. Então você tem a sua essência, a sua forma. Pegue o que faz sentido para você e transforme naquilo que é a sua essência, que é o seu jeito. Então a tarefa é essa: pegue o conteúdo que você está aprendendo e transborde isso com a sua identidade. A maior treta do inimigo, do derrotado, como eu costumo dizer, é que você nunca descubra quem verdadeiramente você é. Se você entender isso. Entre saber e não saber existe um vale, e esse vale se chama indecisão. Quando você sabe quem é e assume a sua identificação e a sua identidade, tudo muda. Você foi chamado pelo nome, nós fomos chamados pelo nome, antes mesmo da fundação do mundo. Você consegue visualizar isso? Eu queria que você fizesse esse exercício. Imagine, antes da criação de tudo, alguém já te chamou pelo nome. Lá em Salmos, já diz:
Antes de ser gerado no ventre de sua mãe, eu já te escolhi e já te chamava pelo nome. Falei no vídeo anterior aí sobre um fato bem interessante que aconteceu comigo sobre essa situação de Deus nos chamar pelo nome. Sugiro que você volte lá no vídeo 6 e veja o quão emocionante foi. Talvez você não sabe, mas a tua identificação com Deus é tão forte que não descobri-la pode sim custar a sua vida. A sua vida inteira aqui. Já imaginou nós estarmos face a face com o nosso Criador quando os nossos dias acabarem aqui? E qual vai ser a desculpa que eu vou dar a Ele e que vamos ter, né, para o nosso Criador, para não termos conhecido melhor aqui? Sendo que tivemos esse acesso, temos essa oportunidade todos os dias de acessar mais esse conhecimento, de conhecê-lo mais. Como nós vamos olhar face a face para Ele e o que a gente vai falar sobre não termos aproveitado para conhecê-lo mais aqui? E assim, não cumprirmos a missão e não cumprirmos a missão que Ele nos deixou aqui. Se nós descobrirmos a nossa identidade, nós vamos reinar a partir de agora. E não vamos precisar esperar a nossa morte para conhecer a verdade sobre quem nós somos, sobre quem é Ele, sobre o que Ele é em mim e sobre o que eu sou para o mundo. Nada supera o que está escrito em Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e reine ele sobre todos os animais da terra, do céu e do ar. Deus fala, faça o que eu faria, tome posse da terra. Em Salmos 115 diz, os céus é do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos. Não tenha dúvida de quem você é. Acredite em você. Acredite e seja o primeiro a se admirar. E não duvide de quem você é. E do significado que você tem em Deus. Cada indivíduo tem o seu significado particular com Ele. O significado que você tem em Deus é a transformação que você pode fazer e construir aqui nesta terra. Fomos criados no 6º dia, para desfrutarmos com Ele no 7º. E a nossa identidade, o nosso propósito é individual. A nossa história, ela vai ser plena, completa, com todos aqueles buracos completados a partir do momento que a gente conseguir clarificar a nossa identidade. Sem a nossa identidade clarificada, nós somos escravizados, nós somos manipulados, nós jogamos fora a relação que Deus tem conosco, a oportunidade que Ele nos deu de estarmos com Ele nesse tempo, face a face. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos só deixar fluir quem nós somos e quem Ele é em nós. A felicidade, ela depende muito da nossa identidade clarificada e firmada em nós. Não ter isso revelado nos deixa infeliz, nos deixa com aquele vazio que a gente nem sabe identificar de onde que vem. Mas se nós temos esse discernimento de entender quem nós somos, a felicidade ela também caminha conosco. É impossível se aproximar de Deus sem descobrir quem nós somos, assim como também é impossível descobrir quem nós somos sem descobrir quem Ele é. As duas coisas se conectam. Você só vai se encontrar, os dois caminhos, né, se encontram. Você só vai conseguir se achar passando por ele. E passando por ele você vai se achar. Não tem como. Se você se descobre, você vê ele. Se você vê ele, você se descobre. Na nossa alma, no nosso espírito, está escrito, criado nos céus. E o nosso corpo, ele foi feito na terra. E a terra foi feita pela mão poderosa do Todo-Poderoso. E esse mesmo poderoso modelou o primeiro homem e deu uma respirada dele para este homem, que é o sopro da vida. Que até hoje nós temos, né? Que até hoje nós carregamos na nossa vida, que é o ar da nossa vida. Um dia nós vamos parar de respirar e aí nós vamos encontrá-lo face a face. E eu quero que você reflita, como vai ser esse dia?
como vai ser esse dia? Que desculpa eu vou dar para ele por não ter cumprido com a missão que ele me deixou aqui nessa terra? Basta saber quem nós somos e a ligação que nós temos com Deus, e isso é uma coisa inquebrável. A fé é maior do que tudo. E aquilo que você sempre foi, ninguém vai poder te tirar. Se Deus te deu um significado a seu respeito, faça esse significado prevalecer em sua vida. Ele te temperou para esse tempo. Não viva na dúvida sobre quem você é. Não seja perdido na vida. Acerte a lupa, mire no alvo. Levante a proa. É tempo de avançar. Em qualquer momento da sua vida, você sempre vai poder ter um ponto de partida. E esse ponto de partida é olhar para o alto, é saber quem eu sou e é saber quem ele é. Eu costumo dizer que o inimigo, o derrotado, ele vem enganando pessoas há milhares e milhares de anos, para fazer com que você não descubra que é a imagem e semelhança dele, do Criador. Ele sempre quis ser a imagem e semelhança de Deus, mas ele não foi feito para isso. Ele era um anjo e foi por isso que ele caiu. E essa é a mágoa dele. Já que ele não pôde ser, você também não vai ser. É essa a briga dele nessa terra, E é por isso que ele vem insistindo para que você nunca descubra o que você carrega. É insuportável para ele ouvir o ser humano dizer que é a imagem e semelhança do Deus vivo. É por isso que ele vem investindo em medo, para que você não seja uma pessoa plena. Vem investindo em vergonha, para que você não descubra a potência que você tem e carrega. Ele vem fazendo com que você se sinta culpado, para que você não viva a verdadeira liberdade. Tudo isso, a gente distorce a realidade. E logo, nós ficamos escondidos, sem ver e sem entender e sem fazer aquilo que ele nos chamou para fazer e para ser nesse tempo. Ele te mantém ocupado. O inimigo te mantém ocupado até que o seu tempo acabe nessa terra. Tic-tac, tic-tac. Então, eu queria que você respirasse fundo e fale comigo. E grite comigo. Já chega. Vamos avançar. Vamos entender quem nós somos e quem é Deus com propriedade. O homem, ele pode ser inteligente o tanto que ele for. Mas se ele não entender quem é Deus, a sua obra está comprometida. Então diminua a distorção da realidade, até que o real seja real na sua vida. Identidade gera realidade. É impossível ficar parado ou retroceder quando nós entendemos a mensagem. A sabedoria, a prosperidade e superpoderes não se ensina, se ativa. Dentro de cada um de nós, não existe nada de novo entre o céu e a terra. Nada vai mudar a sua característica única, a tua essência. O máximo que você vai conseguir fazer é se esconder, se bloquear e não ativar a sua identidade. Que vídeo foi esse, hein, gente? Identidade. Imagina todo o prejuízo que você levou até aqui sem saber quem verdadeiramente você é. O prejuízo que a sua família levou, o prejuízo que a sua geração levou. Identidade revelada e clarificada rompe barreiras. Não baixe a cabeça. Sua capacidade é maior do que qualquer força ativada na Terra. Você é único, única. Não tem outra versão de você. Você é a capacidade ilimitada de Deus, do que Ele é. Você carrega algo único para ser despertado nesse tempo. Então, a tarefa é para que todas as manhãs você inicie mentalizando em oração, projete o seu dia, se conecte com a fonte, com o Criador, se abasteça de nutrientes que vão transformar a sua existência. Eu convido você a ver esse vídeo completo aqui no YouTube, onde a gente falou muito sobre a ativação de identidade. Nunca mais esqueça, a sua identidade é a coisa mais poderosa que você tem. Um beijo, gente. Não esqueça, dá o like no vídeo e compartilha. Tchau!